sem cessar, vigiai, Senhor. Nesse momento, vamos ler a palavra de Deus, do nosso Deus, que se encontra em João 5, 19, João 5, do 19 ao 27. Peça a igreja que se colocar de pé, e essa palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. A igreja ela precisa ter uma metodologia, né? Metodologia para ensinar vidas, como Jesus teve no decorrer da sua missão. Tomar exatamente como padrão essa metodologia que Jesus implantou há milhares de anos atrás é o caminho mais correto, é o caminho certo para as igrejas no dia de hoje continuarem fazendo. A gente sabe que muitas igrejas fugiram exatamente, lamentavelmente, dessa metodologia. Eu gostaria que alguns irmãos guardassem aí em suas Bíblias o seguinte. Deixa eu ver aqui, a irmã Socorro para ler Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos capítulo 1, versículo 22. No decorrer do nosso ensinamento aqui, nós vamos pedir para solicitar que os irmãos leiam. O irmão Diácono Leão, Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34. Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34. O seu é Marcos capítulo 1, versículo 22. Obrigada. A irmã Letícia, Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2. Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2, a irmã Letícia. E o nosso irmão Gessé, Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Passado para os irmãos, e voltando sobre essa questão da metodologia de Jesus, foi exatamente estabelecendo a sua metodologia que ele fez uma ponte de ensino para alcançar o povo naquela época. E essa ponte de ensino deixada por Jesus, ela ainda é a melhor ponte, a mais eficaz, a mais correta para ser aplicada nos dias de hoje. Para isso, nós precisamos exatamente cumprir o que ele nos deixou. Jesus, ele era chamado e corretamente chamado de mestre, né? E foi reconhecido como mestre até mesmo por outros mestres da época. Nós podemos citar, por exemplo, como Nicodemos, que era exatamente doutor naquela época, que era um mestre naquela época. E Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. E toda a sua trajetória foi um ato pedagógico, uma metodologia pedagógica que Jesus estabeleceu para ensinar ao seu povo e para deixar às igrejas como ensinar, levar a sua palavra e conquistar almas para Jesus Cristo. Nós vamos refletir exatamente sobre essa missão da palavra de Deus, baseado no modelo pedagógico que Jesus nos deixou. E o primeiro modelo pedagógico que a igreja deve seguir e que Jesus praticou foi exatamente a sua palavra na prática. Marcos capítulo 1, versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. O que diferenciava Jesus? Esse versículo ele nos traz claramente. O que diferenciava Jesus no ensinamento de todos os outros mestres era o quê? A sua prática. O seu olhar, o toque de Jesus curador na vida das pessoas.
era exatamente o que marcava, o que ele ensinava, o que ele praticava naquela época, por onde ele passasse, por onde ele estivesse. Um dos maiores problemas para quem se coloca à frente dos trabalhos numa igreja, na condição de líder, é exatamente pregar o que vive, pregar o que pratica, cobrar o que não vive. Isso tem sido um dos grandes problemas nos dias de hoje nas igrejas. Jesus, ele não apenas correu o risco naquela época de ser perseguido, de ser cobrado, como ele exatamente foi aprovado por todos em sua vida, a ponto de na próxima sua crucificação ele ser reconhecido como não ter crime algum cometido, porque ele vivia exatamente o que ele praticava. Há uma tendência de se começar estabelecendo princípios teóricos para a ação pedagógica, mas a gente tem que estabelecer prática em cima de prática. Jesus, ele partia da prática para os princípios. Os ensinamentos dele eram baseados em quê? Na verdade. Sempre em cima da verdade. Jesus não se baseava em outra coisa que não fosse a verdade acima de todas as coisas. O Mestre Jesus, ele ensinava com seu exemplo de vida. E é isso, nos dias de hoje, que a igreja precisa exatamente ter como parâmetro, como prática, é fazer isso, é seguir esse exemplo de vida deixado por Jesus. A igreja precisa aprender isso e praticar o que Jesus nos ensinou sobre a verdade. Prática no sentido de ação, prática no sentido de ser verdadeira e no sentido de partir da realidade que envolve. Mas como assim realidade que envolve? Porque nós, além de praticarmos, de vivermos, temos todo um entorno da nossa igreja. Nós temos uma comunidade que a nossa igreja deve seguir de espelho dessa verdade deixada por Jesus. A igreja precisa aprender a fazer isso e ser prática e verdadeira. A autoridade de Jesus, ela não foi imposta sem conquista, Ela foi conquistada. Ela não foi imposta por ninguém. E nos dias de hoje, muita gente quer ser líder impondo-se. Jesus não se impôs. Jesus, ele colocou o seu viver, as suas ações, a sua forma de agir, de cuidar, de amar as pessoas. E isso foi elevando a um posto de um grande líder de um povo. Porque quando nós queremos impor a nossa liderança, nós não somos líderes, nós somos chefes, que chega para mandar, para impor e para falar. Um líder, ele não é temido. Um líder, ele é respeitado. Jesus era respeitado pelos mestres, como começamos a falar. Jesus era respeitado pelos imperadores, apesar de querer matar, mas respeitavam a sua prática de vida. E sabiam, e era exatamente por essa prática de vida que o perseguiam, porque viam em Jesus uma ameaça, porque os homens pensavam politicamente, mas Jesus estava pensando na salvação dos homens. E essa autoridade do Senhor, esse modo que ele agia, é o modo que a igreja tem que agir. Autoridade respeitada, para que a comunidade possa nos ver como uma igreja de destaque. Nós precisamos ter esse exemplo de vida de Jesus e essa conquista de uma igreja que onde as pessoas, quando olhem para ela, saibam que está o socorro, saibam que está ali um refúgio para as suas almas, para o seu cansaço, porque aqui encontrarão não pessoas que poderão ajudá-los,
mas Jesus Cristo através de pessoas. Havia muitos mestres naquela época, mas a diferença de Jesus era, como eu falei, que ele falava o que praticava. Tudo o que ele fazia expressava amor, expressava dedicação, e Jesus dedicou seu tempo a estar exatamente com o povo. Jesus não gastou tempo estando com os mestres, com os governadores. Jesus estava com o povo, no meio do povo, amando o povo, num contexto geral. Ele estava disponível o tempo todo a todos. Então, o melhor ensino é esse exemplo de vida de Jesus. É simples. Precisamos definir a nossa identidade inserida no nosso local no que estamos inseridos. Ver os desafios sociais que nos cercam. Falar a língua do povo para que entendam a palavra de Deus. Buscar os marginalizados e procurar responder as suas questões com a palavra do Senhor. Seguir os exemplos de Jesus Cristo e imaginar como reagiria frente aos desafios atuais. É a melhor forma da igreja cumprir o seu dever, o seu comissionamento. Em suma, à luz da palavra do apóstolo, é preciso dizer o seguinte: devemos andar como ele andou. Que Deus possa nos abençoar. E o que você não souber, pergunte ao mestre, que com verdade ele falará. Amém. Amém. Palavra, né, tão sucinta e boa para a justiça de Deus, que possamos aprender com Jesus, que ele foi justo, e continuemos buscando, né, esse ensinamento tão lindo, tão bom, né, que o diabo trouxe para nós também. Que esse pão, esse alimento, eu sei que nos alimentamos hoje também, um alimento muito bom, um pão quentinho que o Senhor mandou do céu. E vamos continuar orando, né, pelo a nossa irmã Linal, o pastor, e também a nossa diretora hoje não veio, né, que ela esteja bem. Vamos orar, Ana Meia, que Deus esteja abençoando ela. E o irmão Elias, grata a Deus pela sua vida, de estar aqui conosco. Que alegria que o Senhor nos deu mais uma vez. Então vamos entoar, que dá tempo, 330. Segredo do Viver. 330. Eu peço ao irmão Marcelino que nos dirige a oração.